Bom, estamos no mês de janeiro e tem uma campanha chamada Janeiro Branco. Já ouviu falar? É uma campanha de conscientização da saúde mental e também da nossa saúde emocional. É importante estar trabalhando esses temas porque vemos literalmente como o grande mal do século a depressão, que trabalha justamente a nossa saúde mental. Mas como saber se a nossa saúde mental está bem, não está tão bem, se é só cansaço físico ou se de fato a nossa mentalidade, a nossa saúde mental em si, estresse, ansiedade não estão tomando conta? Bom, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina fez um material aí com uma das mais renomadas psiquiatras que temos no estado, a doutora Bianca Lemos Zingano, e ela fala justamente sobre isso. Como saber se a minha saúde mental está ok? Até porque a gente precisa trabalhar muito a questão da saúde mental. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 12 dias desse ano, ou seja, de 1º a 12 de janeiro, só aqui na nossa região, um raio de até 100 quilômetros, tivemos 4 suicídios. Todos de pessoas com 35 anos para menos. Então são pessoas jovens, pessoas com a saúde física perfeita, a maioria delas, e que simplesmente de uma hora para outra acabaram cometendo um ato contra a própria vida. A saúde física parecia estar beleza, ok, mas aqui dentro, e a saúde mental? Pessoas que vivem turbilhões de emoções e muitas vezes estão ali adoecidas, sem um diagnóstico médico, sem que a família, por vezes, saiba, e a gente precisa identificar. Então a gente vai trazer essa matéria especial no dia de hoje, para que você faça uma autoavaliação e saiba se o seu cansaço é físico ou se já é um cansaço mental, e o que fazer, como procurar ajuda nesses casos. Acompanhe essa matéria especial sobre a campanha do Janeiro Branco. E hoje eu vou falar sobre alguns sinais de adoecimento mental. Então, assim, quais são os sinais de que nós estamos adoecendo? Porque a gente vive uma vida bastante atribulada. Então, é comum nós termos momentos de incerteza, de medo, de angústia, de perder o emprego. Muitas pessoas acabaram diminuindo a sua renda, tiveram que reconfigurar todo o funcionamento familiar. E isso trouxe bastante ansiedade e incertezas. Então, até quando isso é algo esperado ou começa a virar uma doença? Quando a gente sente todos esses sentimentos, mas a gente segue em movimento, segue buscando soluções, nós estamos tendo sentimentos adaptativos. Por pior que eles sejam, por mais difíceis que sejam, eles estão fazendo com que a gente saia de uma posição de desconforto e vá para uma posição melhor. Não necessariamente seja de conforto, mas não nos paralisa. Então, é como se a gente estivesse sentado numa cadeira completamente desconfortável e começasse, pela dor, a se mexer, a mexer a perna e buscar uma outra situação mais confortável. Então, esses sentimentos, os que eu falei e outros que existem, que são desconfortáveis e até negativos, quando a gente os sente, mas percebe que eles estão nos levando para um lugar melhor daquele que nós estamos, eles estão ok, estão dentro ainda do que é aceitável e necessário. Quando que esses sentimentos começam a nos paralisar ou começam a ser prejudiciais? Quando eles nos paralisam, quando a gente fica, por exemplo, o tempo inteiro preocupado, sem conseguir relaxar, onde você vai, está sempre com a cabeça cheia de preocupações, numa reunião em família em que era para você se distrair, você está até ali rindo, mas a preocupação está lá, bombando. Sente também muitos sintomas físicos, tensão muscular, dores pelo corpo que eventualmente cessam, ou tem pessoas que sentem dores constantes. Outra coisa também que é importante de sintomas que já começam a ser prejudiciais, começa a ter alterações no sono. Geralmente é perda de sono, mas também tem pessoas que ficam dormindo o dia inteiro e acham que estão cansadas. Tem que ver exatamente se isso é um cansaço físico da rotina ou se é um cansaço de tanto estar preocupada. E nessa linha,
entra o cansaço e começa a ter uma sensação de perder as forças, de não ter força para lutar, de não ter força para sair da cadeira desconfortável. Parece que tudo é intransponível, que os problemas você olha para eles e você não consegue ver uma saída. Então, à medida que isso vai acontecendo, é muito comum também que a gente comece a perder a confiança em nós mesmos, o valor de nós mesmos. Então, a gente começa a achar que é inútil ou se achar extremamente culpado porque fez alguma coisa ou porque deixou de fazer alguma coisa. Começa a achar que está atrapalhando os outros. E em níveis mais progressivos ou mais graves, começa a achar que é um problema para o mundo mesmo, que é melhor que não estivesse ali. Nesse momento já acendeu todos os sinais de alerta. Se porventura você sente isso, com certeza você está doente. E é necessário e importante saber que é como se tivesse caído um véu, o véu da depressão, o véu da ansiedade, o véu do pânico, o véu da desesperança, enfim, na sua frente e você está enxergando através dele. É como se fosse um véu cinza, que deixa você ver o mundo apenas numa única cor, cinza. Não quer dizer que não exista cinza no mundo, mas tem amarelo, tem azul, tem vermelho. E quando nós adoecemos mentalmente, a gente começa a avaliar errado, porque a gente avalia por um único jeito, por um jeito distorcido a realidade. E através disso a gente corre o risco de tomar algumas atitudes graves ou importantes partindo de uma premissa errada. Então, quando a gente, não necessariamente a gente precise pedir ajuda quando a gente chega no estado mais extremo, que é esse que eu acabei de reportar. É bem importante que a gente consiga identificar antes, porque quanto antes nós pedirmos ajuda ou identificar que estamos adoecendo, mais rápido a gente consegue fazer o caminho de volta. Mas o que acontece então que nos consultórios, né, psiquiátricos, que é a minha especialidade, eu vejo muitas pessoas chegando muito adoecidas. E por muitas vezes eu me pergunto, mas o que houve com essa pessoa que é tão inteligente, que é tão capaz, que é tão batalhadora, foi levando isso até a essa circunstância. E eu acabo identificando, e isso nós percebemos também conversando com outros colegas ou com a população em geral, que ainda o adoecimento mental ele está muito misturado com questões morais, éticas. Então as pessoas elas ficam com vergonha porque acham que estão tendo uma fraqueza, porque estão sendo egoísta, porque o que o vizinho vai pensar, o que o meu pai vai pensar, veio lá de baixo da miséria, conseguiu criar todos os filhos, nunca reclamou, trabalhou até a morte e agora eu estou aqui chorando, sem ter motivo, tenho tudo. Então todas essas confusões, porque são confusões de ordem de moral ou de caráter, elas só pioram a situação. É importante que a gente saiba que o sofrimento emocional, ele é uma doença. Inclusive, é uma das que mais incapacitam no mundo. A depressão é a doença que mais incapacita no mundo. Então, é doença. Não é para ter juízo de valor. Uma das maneiras de nós nos tratarmos é sermos amorosos com nós mesmos, é termos respeito por nós e não nos julgarmos. Então, quando a gente começa a se sentir extremamente cansado, as coisas começam a perder a graça. A gente antes gostava de dar uma caminhada, não gosta mais. Gostava de conversar com os amigos, agora, esses amigos estão me irritando, já se cansa. Gostava de brincar com o filho, de estar com o marido, as coisas começam a perder a graça. E a gente começa a ter todos esses sentimentos, essas emoções mais difíceis, predominantes. É importante que a gente pare e que antes de começar a se julgar, que a gente pense, calma, eu posso estar adoecendo. Onde que eu posso, quem pode me ajudar a me orientar em relação a isso? Se é só uma questão reacional ao ambiente, porque, de novo, todos os sentimentos que nós temos no sofrimento emocional, no adoecimento emocional, nós temos na nossa vida cotidiana. O que diferencia é isso, estarmos em movimento ou não. Se esses sentimentos nos levam para uma situação mais confortável ou se eles nos paralisam. Então, se porventura algum de vocês tenham se identificado com algum desses sintomas, eles são sim sintomas de alerta. E é importante que você saiba pedir ajuda.
São duas coisas que fazem toda a diferença no curso do adoecimento mental. É pedir ajuda e confiar. Então, uma vez que você identifique esses sintomas, é importante que procure o serviço ocupacional do local onde você trabalha. Nós temos também na rede pública de saúde a rede de saúde mental, em que ela é composta basicamente pelos CAPs e também as UBSs, que podem fazer encaminhamento para ambulatórios. E existe também um centro de valorização da vida, que é um programa nacional em que se tem atendimento telefônico por profissionais treinados e voluntários que têm uma técnica, têm uma escuta treinada para já começar a separar que caminho a gente vai seguir. É um caminho adaptativo, dá para seguir como está, ou quem sabe vamos procurar algum profissional de saúde mental.